Você já parou para pensar no quanto você se respeita? E eu não tô falando sobre você se valorizar ou sobre você se sentir bem consigo mesmo. Eu tô falando sobre as escolhas que você faz todos os dias, sobre o que você aceita e como você se trata. Muita gente acredita que respeito próprio só está relacionado à autoestima, mas na verdade ele é a base de todo o seu desenvolvimento pessoal. Se você não se respeita, como que você pode esperar que os outros te respeitem? Se você não valoriza sua palavra, como que você pode esperar que os outros sejam comprometidos com o que eles falam a você? Se você não impõe limites, como você pode esperar que os outros não ultrapassem os limites? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, meu nome é Natália Monari e nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, disciplina, rotina. Então se você gosta, se você tem interesse nesses assuntos, já inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para você receber as notificações sempre que sair algum vídeo novo e já deixa o seu like. Assim você me ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Muitas pessoas confundem respeito próprio com arrogância, orgulho. E primeiro de tudo, nós precisamos entender que você se respeitar não tem nada a ver com você ser uma pessoa orgulhosa ou arrogante. Na verdade, quando você entende o verdadeiro respeito a si mesmo, você entende que ele é uma base sólida para sua vida. Justamente porque ele vai definir as suas ações, as suas escolhas e até mesmo as pessoas que você tem ao seu redor. Primeiro, nós precisamos entender, então, que o respeito próprio, quando você aprende a se respeitar, você está desenvolvendo cada vez mais um alicerce para o seu desenvolvimento pessoal. Isso porque quando você não se respeita, quando você não sabe quais são os seus limites internos, quando você não consegue entender isso, você muitas vezes vive se sabotando. Agora, quando você aprende a se respeitar, muitas vezes isso traz um resultado de você conseguir estabelecer padrões muito mais elevados para a sua vida, tanto para o seu profissional, pessoal, para os seus relacionamentos. Você entende o seu nível de merecimento. E um exemplo bem claro disso é aquela pessoa que todos nós conhecemos, que sempre diz que vai mudar de vida, que esse ano vai ser diferente, que ela vai fazer acontecer, mas ela nunca cumpre as suas promessas. E não digo promessa com os outros, promessas com ela mesma. Ela diz que vai começar a academia, que vai treinar, que vai se dedicar ao seu profissional, que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Mas passa uma semana, ela já está lá repetindo os mesmos padrões, as mesmas ações, as mesmas escolhas. Isso é um exemplo muito claro de quem não aprende a se respeitar, de quem não aprende a estabelecer os seus limites internos com ela mesma e não aprende, de fato, a ter comprometimento com as suas palavras, com as suas decisões. E isso mostra uma falta de respeito com si próprio. E isso mostra que o quanto você aceita na sua vida reflete do quanto você se respeita. Porque se você aceita pessoas tóxicas ao seu redor, pessoas que não te levam a lugar nenhum, que muito pelo contrário estão sempre te colocando para baixo, isso mostra que você também não tem respeito nenhum consigo mesmo. Se você permite colocar as necessidades dos outros sempre acima das suas. Eu não tô falando sobre altruísmo, sobre você se doar para os outros. Eu tô falando sobre você sempre colocar as necessidades dos outros acima das suas. Então, nós podemos perceber do quanto nós aceitamos ao nosso redor, do quanto nós aceitamos situações desagradáveis, do quanto nós aceitamos pessoas que não nos levam a lugar nenhum, que nos colocam para baixo, o quanto nós estamos de fato nos respeitando. E uma relação muito importante para nós fazermos é da autoestima e do respeito próprio. Porque a autoestima tem muito a ver com o seu sentimento de valor pessoal. O quanto você acredita que é o seu valor, quanto você se valoriza. E o respeito próprio são as ações que refletem o seu valor. Então, é muito difícil você ver uma pessoa que se valoriza muito não se respeitar. Ou uma pessoa que quer se respeitar muito e não tem uma boa autoestima, uma autoestima sólida. Porque as duas coisas, elas estão sempre caminhando juntas.
Se você quer melhorar o seu autorrespeito, você precisa também melhorar a sua autoestima. E assim, o oposto. Se você quer melhorar a sua autoestima, você precisa melhorar o seu respeito próprio. Não tem como você separar essas duas coisas. E isso só acontece quando você tem, de fato, um profundo autoconhecimento. Quando você se conhece de verdade, você consegue entender quais são as suas qualidades, também quais são os seus defeitos, os seus pontos fracos que você precisa se dedicar para melhorar, para crescer, para aprimorar. E quando você compreende isso, fica muito mais fácil você entender o seu valor, ter uma autoestima mais sólida e também aprender a impor limites, não só com os outros, mas consigo mesmo, se respeitar e principalmente cumprir os acordos que você faz consigo mesmo. Porque nós mostramos que nós não nos respeitamos, principalmente quando nós quebramos os acordos que nós fazemos com os outros. É muito mais difícil você ficar quebrando acordos com outras pessoas do que consigo mesmo quando você não se respeita. Muitas pessoas quebram inúmeros acordos consigo, mas não quebram os acordos com as outras. Por quê? Porque elas valorizam muito mais as outras pessoas do que a elas mesmas. Então nós precisamos entender do quanto você ser fiel aos acordos que você faz, a ter disciplina, a cumprir aquilo que você se propôs e o quanto isso também vai reforçar a sua autoconfiança, a sua autoestima. Agora que nós entendemos o que é, vamos para a parte mais importante: como desenvolvê-lo na prática. Primeiro, aprenda a dizer não. É um sinal muito forte de maturidade quando nós queremos agradar a todos o tempo todo. Isso é impossível. Ninguém na face da Terra conseguiu agradar todas as pessoas. Porque você, porque eu, porque nós queremos sempre agradar todos ao mesmo tempo. Quando você entende que isso é impossível e que você precisa agradar as pessoas que fazem sentido a você, você aprende a começar a dizer não, parar de dizer sim para todo mundo o tempo todo. Por quê? Quando você é uma pessoa que diz sim para todos o tempo todo, você está dizendo não o tempo todo para você. Como eu dei o exemplo anterior, você coloca as necessidades dos outros acima das suas. Então, o primeiro passo para você desenvolver um respeito de si mesmo maior é você aprender a dizer não. Eu tenho uma sugestão de leitura. O livro chama A Coragem de Não Agradar. É um livro muito interessante, é uma história que ele vai contando com um menino e explica, muito sobre nós termos de fato a coragem de não agradar e mais ainda, quando você quer fazer algo pelos outros, você entende que você está fazendo por você e não para receber um obrigado, não para receber algo em troca das outras pessoas. Então essa dica de leitura ela é bem interessante. Se você não leu, eu vou deixar o link para você adquirir esse livro aqui abaixo para facilitar a sua vida. Segundo, cumpra com a sua palavra, com você e com os outros. Se você diz que você vai acordar cedo e você não faz, você está quebrando o seu respeito próprio, porque pequenas quebras de compromissos internos e com os outros vão criar cada vez mais um padrão de autossabotagem. Então, você quer aprender a se respeitar de verdade? Comece a cumprir com a sua palavra, tanto com você quanto para os outros. Se você diz que você vai fazer alguma coisa, vai lá e faça. Se você disse que você vai acordar cedo, vai lá e acorde. Eu tô falando isso para mim também, isso vale para todos nós. Se você diz que você vai ler 5 páginas por dia, leia 5 páginas. Então você precisa entender que não adianta você fazer grandes promessas para ter grandes transformações. Comece pequeno com compromissos que você sabe que você vai cumprir e cumpra. Terceiro, aprenda a definir limites. Se você compreende a importância de definir limites, isso faz com que os outros também entendam os limites com você. Se você não impõe limites, não espere que as outras pessoas farão isso por você. Quando nós aprendemos a impor limites, nós deixamos o medo de perder relações, de perder pessoas que não fazem mais sentido. Quando você não entende que você deve definir limites na sua vida, você fica agradando e aceitando coisas que não fazem mais sentido e você faz questão de ter pessoas perto de você que não vão agregar em nada.
Agora, quando você aprende a definir limites, você perde o medo de perder essas pessoas e você passa a viver de forma muito mais leve ao lado de pessoas que realmente façam sentido estar com você. Quarto, cuide do seu corpo e da sua mente. Não faz sentido nenhum você querer aprender mais sobre se respeitar, sobre buscar desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, se você não cuida da sua casa interna, do seu corpo físico e da sua mente. Então, dormir bem, tomar água, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, isso são ações que fortalecem cada vez mais a sua autoestima, a sua autoconfiança e principalmente o seu respeito próprio, porque você aprende a nutrir o seu corpo, a sua mente com coisas que te farão bem. Então é muito importante você ter clareza de quais ações, como é a sua rotina, como é a sua vida, elas estão alinhadas com uma pessoa que busca o desenvolvimento pessoal, que busca se melhorar a cada novo dia ou não. São ações completamente opostas. Então você precisa ter clareza das suas ações e entender se você de fato está aplicando esse autorrespeito, se você está aprendendo a colocar isso em prática. Quinto, pare de se comparar com os outros. Quando você se compara o tempo todo com as outras pessoas, você está minando a sua mente com uma mentalidade péssima, uma mentalidade destruidora, que não vai agregar em nada na sua vida, muito pelo contrário, vai atrapalhar. É claro que nós podemos olhar para as outras pessoas como referência, como uma pessoa que nós queremos modelar algumas coisas, buscar, talvez atingir níveis daquelas pessoas que nós admiramos, mas jamais devemos nos comparar. Até porque a gente só vê o palco da vida de todo mundo. A gente não sabe o que passa de fato nos bastidores. A vida real, quando se tem problemas, quando tem questões para serem resolvidas, porque a gente não mostra. Eu não mostro isso para as minhas amigas também não ficam mostrando os problemas da vida delas o tempo todo. Então a gente não tem que se comparar. Nós temos que entender que se você admira alguém, você pode modelar, usar como um referencial, mas jamais se comparar. Até porque, como eu já falei, nós precisamos ter clareza de que a gente não sabe como é de fato a vida das pessoas, a gente só vê o lado bonito. Então, quando você se pegar se comparando, quando você perceber que você está usando uma comparação como algo muito negativo, né? Não como uma inspiração, você tem que aprender a como transformar aquilo apenas numa modelagem, apenas como um referencial e não como uma comparação, porque isso vai destruir a sua mentalidade, isso vai minar você com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E quanto à comparação, se você quer se respeitar, você precisa parar de medir o seu processo com o sucesso das outras pessoas. Você precisa medir o seu sucesso com o seu progresso, com quem você foi ontem, com quem você foi na semana passada e não com quem o fulano é hoje, sem que a gente saiba como foi de fato essa trajetória. Então comece a medir o seu sucesso pela sua trajetória. Então, lembrando que você se respeitar não é sobre você se sentir bem, é sobre você agir, você ter uma rotina, você fazer escolhas que estão alinhadas com os seus valores, com a sua essência, com quem você é, com a trajetória da sua vida e com quem você quer se tornar. Tenha isso muito claro na sua mente, porque é isso que vai fazer com que você aprenda cada vez mais a construir uma autoestima sólida e você aprender a se respeitar cada vez mais. E se você quer aprender cada vez mais a desenvolver autoconfiança, ajustar a sua autoimagem, ou seja, a forma como você se vê, para atrair os resultados, para criar os resultados que você deseja, eu tenho um convite muito especial. Logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para o desafio 10 dias para a autoimagem 2.0. Um mini treinamento que vai ajudar você a ter clareza de como aumentar a sua autoconfiança, como melhorar a sua autoimagem. Então, se você tem interesse, é só clicar no link aqui abaixo. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários como é
essa questão para você, se você consegue se respeitar, se você consegue estabelecer esses limites e já pratica todas as dicas que eu trouxe para você, ou se você é uma pessoa que precisa aplicar, desenvolver cada vez mais esse respeito consigo mesmo. Eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre você. E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, assim você me ajuda a espalhar cada vez mais essa mensagem para mais pessoas e também compartilhe com aquele seu amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você conhece, que sabe que se interessa por esse conteúdo, que talvez vai gostar desse vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo!